Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência à imbecilidade e à cafajestagem. Alegrias! Ainda guardo um velho cravo para mim. Aqui estou eu, rodeado pelos cravos vermelhos em Portugal. O fato de estar do outro lado do oceano neste momento em que meu país está afogado na pandemia não tira de mim minhas emoções, não tira de mim minha preocupação, minha angústia, minha ansiedade por melhores dias para o meu povo, para a minha nação, para o meu país. Ao contrário, mais do que nunca estou mergulhado em atenção ao Brasil. Mas os cravos vermelhos de Portugal, do 25 de abril, me animam a dizer que nós temos um futuro, que é possível. Rosas vermelhas, como na música simplesmente as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam. O fato é, meus amigos, quando eu falo do pandemônio do Brasil, é que a pandemia traz um pandemônio no Brasil. A pandemia expõe todas as fraturas do mundo que nós vivemos. Expõe a disputa entre a China e Estados Unidos, a disputa entre dois blocos, entre o Oriente e o Ocidente. Expõe a Rota da Seda, expõe a questão do Irã, da Turquia, da Síria, expõe todas as questões, expõe a solidez, a unidade do mercado comum europeu, da União Europeia, a incapacidade de solidariedade, a resistência à solidariedade da Holanda para com as demais nações, das nações do norte da Europa com as nações do sul da Europa. Todas essas fraturas ficam expostas e no Brasil mais ainda expostas. A sensação é de um pandemônio, de um hospício que nós estamos vivendo no Brasil. Uma carreata em São Paulo que atrapalha o tráfego de ambulâncias, impedindo as pessoas de serem tratadas e atendidas em hospital, enquanto berram, vociferam de que a China ajudou a pagar a dívida da Rede Globo, foi assim que eu entendi, que a China é responsável pelo vírus para poder pagar a dívida da Globo. É um grau de loucura. Então você cria uma pandemia universal que afeta todos os países só para livrar a Globo da dívida, porque o João Dória é comunista. O verme do porco subiu para a cabeça. Tem um vermezinho, uma lombrigazinha que sobe pelo organismo e vai atingir o cérebro da pessoa, deixando ela completamente louca. Só pode ser isso que aconteceu com os bolsonaristas, distribuição grátis desta larva que sobe migrante para o cérebro, para dizer tamanhas besteiras. É um pandemônio. Aí eu vejo, quando eu penso que os fundamentalistas evangélicos é que são o atraso, aí eu vejo os católicos da renovação carismática católica brigando contra o Papa, indo às ruas, tomando igrejas, vociferando contra o isolamento social. Eu nem sabia que tinha isso dentro da Igreja Católica, gente tão atrasada que ainda está na Idade Média. E aí você vê o presidente que quer demitir o ministro da Saúde, em plena crise, o ministro da Saúde não sai e não pede demissão e ninguém demite ele. E o ministro da Saúde pergunta ao presidente, por que o senhor não me demitiu? E o presidente fica de olho arregalado, olhando para ele, sem responder nada. Do jeito que ficou diante do haitiano que disse, você acabou, você não é mais presidente. Aí pedem isolamento social no Brasil, tá certo. Mas como você vai fazer isolamento social, por exemplo, em comunidades, em favelas, onde 5 pessoas moram numa casa de 20 metros quadrados, colada com pelo menos mais 8 casas, parede com parede em volta, quer dizer, 8 vezes 5, 40 pessoas no mesmo espaço, quando uma espirra do lado atinge todos os que estão em volta. E tem de ficar todos trancados dentro daquela casa. Mas trancado onde? Se no cômodo do lado tem outra família. Que isolamento é esse? Uma coisa é você ter uma teoria aplicável a ricos e à classe média. E como resolver a questão dos pobres do mundo. E aí surge, por exemplo, a reivindicação de um salário base universal. Essa é legítima reivindicação, no meio dessa fratura toda. E aí vem o PT, se alguém puder me explicar, a direção nacional do PT, dizer que entende a bateção de panelas e a palavra fora Bolsonaro, mas que isso não está nos planos do PT, que o PT quer cuidar da saúde do coronavírus. Eu não sou petista, não sou militante petista, não tenho nem o direito de criticar, em tese, o problema é do partido. Não quer dizer fora Bolsonaro, não diga. Se depois for atropelado pela massa,
faz parte da história, vai contar outra história. Mas aí ocorre uma fratura gigantesca dentro do PT. Deputados e lideranças conhecidíssimas e valorosas do PT se posicionando contra a direção nacional que tirou a palavra de ordem fora Bolsonaro. Ninguém sabe por quê. É outra fratura, outra loucura que ocorre. Enquanto a Frente Povo Sem Medo e a Frente Brasil Popular pregam o fora Bolsonaro, o PCO prega o fora Bolsonaro, a direção nacional do PT sai fora e diz, não. Deixa isso para o Centrão. O Centrão resolve o problema com o Bolsonaro. Não consigo. Se alguém puder me explicar, eu estou falando isso de boa fé, se alguém puder me explicar, porque eu quero entender e até defender melhor essa posição. Eu sou petista, mas se tiver coerência é para ser defendida. Não é para dizer fora Bolsonaro. Então são fraturas expostas em todos os lados. Aí o governador de Minas resolve liberar o trânsito em 853 municípios de Minas Gerais. Minas está livre. Por quê? Porque ele tem lojas espalhadas em todos os municípios de Minas. Ele quer que as lojas dele vendam. Senão ele perde dinheiro. Se ele perde dinheiro, se ele perde as lojas, ele perde o poder. Ele não pode nem ter a pretensão de candidaturas no futuro. É tudo muito egoísta, mas fica exposta à fratura. A fratura que os mineiros tiveram de escolher entre Anastasia e Zema. Olha que merda na vida. E aí chamam João Dória de comunista, e o comunista que é o Flávio Dino faz alianças, ou procura diálogos com a direita. Então é um pandemônio. No Rio de Janeiro, os ricos e a classe média que pode estão alugando imóveis na região serrana, na região praieira, para fugir do centro do Rio de Janeiro. Aí as prefeituras locais estão vedando a entrada dessas pessoas nas suas cidades. Só pode entrar quem prova que mora lá realmente, que tem residência lá. Isso me lembra aquela coisa bíblica, não adianta correr para os montes nem para os vales. Chegou e todo mundo nem subir nos telhados, não adianta, tem de ficar onde está e esperar a foice passar. Se não te atingir, agradeça, você foi escolhido para o próximo. E o que é a palavra pandemônio? Pan significa tudo, tudo é possível. Pan, o Deus Pan é o Deus do caos, é o Deus onde tudo é possível. Pandemônio, ou seja, é um demônio onde tudo é possível. Nós estamos demonizados com tudo que vocês possam imaginar. De loucura está acontecendo. Um presidente que já devia ter sido interditado, andando pela rua, escarrando na mão, cumprimentando senhoras de idade. E não para de sair na rua para comer pastel, para ir à padaria. Eu nunca vi uma coisa dessa. É uma sacanagem, é um deboche, é uma fratura, é um pandemônio. Ministro da Cidadania, junto com o deputado, tramando a queda do ministro da Saúde, e o deputado lá, o outro que já foi ministro, tentando ser humilde, olha, vamos derrubar ele, não precisa nem ser o meu nome, pode ter outro nome, tem vários outros, não é tão bonzinho ele, oh meu Deus do céu. Isso na cara da gente, perdeu-se todo o pudor. É um pandemônio que nós estamos vivendo. A subnotificação dos casos de coronavírus, de infecção e de mortes. Não, nós só morreram até agora 1.100, morreram muito mais. É que estão sendo enterrados com pneumonia, infecção respiratória e não como coronavírus. Teve um que disse assim, por enquanto são 1.000 mortos, é lá. Mas quando começar assim, foi meu tio, foi minha sogra, foi minha irmã, foi meu pai, foi meu vizinho, aí o brasileiro talvez comece a tomar consciência do perigo que é quebrar o isolamento. Agora, realmente eu volto a bater na tecla. Como é que você quebra o isolamento, por exemplo, numa comunidade onde as casas são coladas umas nas outras, tem 20 metros quadrados, 30 metros quadrados, são coladas, cobertura de laje com laje, janela com janela, parede com parede, porta com porta, tudo imbricado, tudo misturado. Nós estamos isolados. Isolados aonde? Está tudo junto e misturado. Esta ideologia do isolamento se aplica, como eu volto a dizer, à classe média e aos ricos que podem, nas suas mansões, separados por condomínios. Não estou contra o isolamento, só estou dizendo que vive-se um pandemônio, vive-se uma ameaça constante. Aí você chega, tem um amigo meu que me disse, eu encontro meu pai, que é separado de minha mãe há 7 anos, visitando minha mãe na casa dela. O que o senhor está fazendo na casa da minha mãe? Eu vim saber da saúde dela. Mas meu pai, o senhor não está em quarentena? E ela está em quarentena. Pois é, por isso mesmo, como estamos os dois em quarentena, a gente pode se visitar. Sim, mas e o traslado, o tempo que o senhor levou pelo meio da rua, trazendo vírus para cá, levando vírus para lá? Não, nós estamos em quarentena.
Há fotografias, há vídeos de pessoas em quarentena, 5, 6 pessoas tomando cerveja juntas, porque elas estão em quarentena. Nós 5 estamos em quarentena. Então os 5 em quarentena podem jogar buraco, podem tomar cerveja, podem descer para o play. As pessoas não estão entendendo o que é a quarentena, o que é o isolamento. É pandemônio puro. E muito mais coisas. O auxílio de R$ 600 que deveria chegar para os trabalhadores, para os informais, para os necessitados, não chega nunca. E quando chega é cheio de burocracia, e tem que ter aplicativo, e tem que ter celular, e tem que não funciona, e não sabe onde é que pega, e tem que comprovar, e não é para todo mundo, e não é R$ 600. Um pandemônio. E muito mais coisas de loucura, de hospício, de fratura social. Por exemplo, um governo, um presidente que é tutelado por militares, na cara da gente, na cara de todo mundo, porque ele é incapaz de governar o país. Então ele tem que ser tutelado por militares reformados e por militar da ativa. Olha a mistura, olha a complicação. E aí levanta quase do túmulo um ex-ministro do Exército para dizer: o Bolsonaro é bom, ele só quer o bem do povo brasileiro. Escarrando na mão e cumprimentando uma velhinha em época de isolamento, ele só quer o bem do povo brasileiro? Ora, vai descansar, meu senhor, vai descansar, o senhor merece, o senhor teve uma vida de batalha como todos nós. Não fica falando besteira não, deita, relaxa, descansa, medita para fazer a passagem em paz. Não dá, é uma maluquice total que a gente está vivendo. E aí vem a notícia de que o Ronaldinho Gaúcho pagou 8,5 milhões de fiança para sair da cadeia no Paraguai. Mas ele não pode sair do Paraguai. Ele pagou para sair, mas ele continua preso no Paraguai por causa do isolamento. Ele e o irmão dele. Porque o pior das celebridades não é a celebridade. Ela já é maluca, cada um que é celebridade já é maluco por si mesmo, porque vive num universo paralelo que tem que viver. O pior são os irmãos, os tios, as mães, os cunhados, os primos, tudo que a celebridade tem que sustentar em volta, ou tem que ser guiada por isso. O pai, o empresário pai, tudo isso. Pandemônio é a palavra certa para esta pandemia. E o pandemônio vai ficar maior ainda à medida que a pandemia avança no Brasil. Um Brasil fraturado, rachado, dividido entre loucos que querem quebrar o isolamento, entre comerciantes inescrupulosos que querem reabrir suas lojas, independente das mortes que isso possa provocar, e pessoas sensatas, um país dividido entre o presidente e o ministro da Saúde, e nada se resolve, comandados por um militar da ativa, vai piorar muito mais. Só nos resta bater panelas e gritar a palavra de ordem que a direção nacional do PT, não sei por quê, disse que não interessa neste momento. Por quê? Bom, eles que são brancos, que se entendam. Um abraço.